Oi, pessoal, aqui é a Luísa da Minha Eventos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns relatórios do sistema focados na parte comercial, para você fazer a gestão do seu time comercial, orçamentos, tempo de negociação, entre outras informações. Lembrando que, dependendo do seu tipo de acesso, do seu nível de usuário, alguns relatórios podem aparecer ou não. Vamos acessar o menu lateral Relatórios e vamos primeiro clicar na opção Marketing. Esse é um relatório muito utilizado para ver números e métricas do time comercial. Nós vamos selecionar a opção aqui Geral por período. E eu vou colocar um período aqui que eu quero puxar. Vamos colocar, por exemplo, desde o início do ano. O que esse relatório vai trazer para mim aqui de informações? Então, ele vai trazer um total geral da minha negociação, do meu processo comercial. Ele me mostra no período quantos orçamentos nós enviamos, quantos ainda estão em negociação, quantos geraram venda e quantos se tornaram vendas perdidas, vendas que não deram certo. Eu consigo também ver para quais segmentos a gente mais mandou orçamentos e para quais segmentos nós mais fechamos vendas. Além disso, eu vejo aqui as principais etiquetas de orçamento. Então, lá no orçamento, a gente tem a opção de pôr uma etiqueta, uma categoria, para a gente conseguir mensurar aqui depois também. Além disso, eu consigo ver as principais formas de envio, se é o WhatsApp, se é o e-mail, se a gente está só apenas registrando no sistema. Quantos orçamentos geraram reuniões? E aqui eu consigo dividir pelo tipo de reunião, se é uma visita técnica, se é uma degustação, e ver a quantidade dessas reuniões por orçamento. E consigo também ver as principais etiquetas de eventos, que também é o tipo de categorização que a gente tem para os nossos eventos. Aqui embaixo, a gente vê os principais motivos de não fechamento de vendas. Então, eu posso ter aqui no mês, não foram fechados, né, no nosso caso aqui, 78 orçamentos. Quais foram os motivos mais frequentes? Por último, a gente tem o como conhecer a empresa, aqueles clientes que fecharam, e como conhecer a empresa, aqueles clientes que pediram orçamentos. Então, às vezes a empresa consegue localizar aqui um segmento em que os leads geralmente contratam e que vale a pena investir mais nessa forma de divulgação. E a gente consegue ver também quais leads a gente conseguiu enviar um orçamento por indicação de um parceiro, de um fornecedor parceiro, quais são os parceiros que estão nos indicando mais. Algumas empresas têm até premiação por acompanhar aqui essa métrica. A gente consegue ver aqui também como conhecer a empresa em valores de contratos fechados. E, por último, retornos de feiras e os eventos, né, do período, se eles já estão realizados ou a realizar. Então, ele é um relatório para nos dar essa visão geral sobre os orçamentos em negociação, aprovados ou que foram perdidos, pelo período que nós solicitamos. Nós vamos voltar aqui agora para a nossa lista de relatórios e vamos na opção propostas e vendas. Então, principalmente os relatórios relacionados com orçamentos, eles estão localizados aqui. A gente tem, por exemplo, o relatório de funil de vendas. Então, o funil de vendas a gente consegue também puxar um período específico e eu consigo até mesmo filtrar por um vendedor específico, por um tipo de evento. No nosso caso aqui, eu vou deixar de forma geral. O que a gente consegue ver aqui? A gente vê onde está o maior número de leads em negociação, em que parte do funil que os leads geralmente nos abandonam. Então, qual etapa do nosso processo de vendas que a gente perde os clientes? É uma forma da gente conseguir trabalhar também essa jornada da venda para conseguir fechar mais contratos. Aqui a gente vê o volume total dos orçamentos abertos e finalizados. E a gente tem uma visão geral. Então, por exemplo, aqui o sistema me mostra o quanto que eu tenho em valor em cada uma das etapas do meu funil. Ele me mostra o tempo médio que essas negociações ficam em cada uma das etapas. Então, por exemplo, às vezes de um primeiro contato até o agendamento de uma reunião, demora 3, 4 dias para o cliente passar de uma etapa para outra, a gente consegue ver esse tempo. E aqui eu tenho uma informação de tempo médio de venda, então qual que é a média que leva para a gente fechar um contrato, a nossa taxa de conversão, número total de perdas do período e o valor dessas perdas aqui, para a gente ter uma referência também. Então, esse é o relatório do funil de vendas. Voltando aqui na nossa aba de propostas e vendas, a gente também tem o relatório de orçamentos enviados. Então, se eu quero puxar, por exemplo, todos os orçamentos que nós enviamos lá no início do ano, que
Por exemplo, foram orçamentos que nós perdemos, então eu posso colocar que o status do orçamento foram vendas que foram perdidas. Às vezes a gente vai fazer uma ação promocional para recuperar esses leads. Eu posso selecionar esses status, posso selecionar todos os status também. Posso também definir tipo de evento, etiquetas, vendedores como um filtro. E aqui ele gera um relatório de todos esses orçamentos que atendem aos critérios que eu selecionei. Ele me dá o total, os principais orçamentos por segmento, principais motivos que esses orçamentos aqui não deram certo, no caso daqueles que foram vendas não realizadas, um gráfico também desses orçamentos, quais são as formas de que o cliente nos conheceu mais frequentes, e aqui ele traz os orçamentos para mim detalhados mesmo numa lista, e se eu quiser, inclusive, eu posso exportar essa lista de clientes para uma planilha em Excel. Voltando aqui na nossa aba de propostas e vendas, a gente também tem os relatórios de vendedores. Então, eles são úteis para a gente conseguir ver, por exemplo, o valor total vendido ali por uma determinada pessoa do time e, a partir desse relatório, exportar para Excel para trabalhar outras informações. E aqui nós temos algumas diferenças. Nós podemos puxar o relatório de vendedores pela data do evento, pela data que o evento está acontecendo, ou pela data que o evento foi cadastrado, no caso seria a data da venda, a data que a gente realmente registrou aquele contrato no sistema. Você pode escolher por qual delas você quer puxar. No nosso caso aqui, vamos puxar pela data da venda. Eu vou clicar aqui em vendedores, data de cadastro do evento, e eu quero ver quais foram os eventos cadastrados, ou seja, as vendas fechadas aqui no mês de março. Então, o sistema ele vai trazer essa informação para mim, de acordo com o período que eu solicitei. Ele me mostra aqui o total geral por vendedor e me dá aqui também a lista dos eventos desses contratos fechados que eu posso exportar para um Excel. Então, esses são os principais relatórios da parte comercial. Você pode sempre acessá-los aqui através dos menus dos relatórios. Se você deseja ter uma visão mais focada em serviços e produtos ou em estoque, por exemplo, eu quero ver quais foram os meus serviços mais vendidos ou quais itens do estoque que eu aluguei com mais frequência em determinado período, você pode utilizar esses relatórios aqui, serviços e produtos, itens e insumos. Se surgir qualquer dúvida sobre qual relatório utilizar, onde encontrar determinada informação, acione o nosso time de suporte, eles vão estar à disposição para te ajudar e te dar mais informações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.